O objetivo desse programa é mostrar a você como e por que a Rede Globo opera um sofisticado e dissimulado sistema de influência. Por décadas, milhões de brasileiros compraram e continuam comprando o produto Globo. Mas será que essas pessoas têm consciência? Será que essas pessoas sabem exatamente o que estão consumindo? É o que a gente vai ver agora. Meu nome é Fábio Boeri, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você de volta no nosso canal, e se você é novo por aqui, de novo, seja muito bem-vindo. O nosso canal é um canal dedicado a abordar temas como economia, negócios, bolsa de valores e comunicação, além de falar de personalidades que realmente são relevantes para o dia a dia do brasileiro. Para que a gente continue postando, para que a gente continue alimentando esse canal com conteúdos de valor, não deixa de se inscrever e também de nos acompanhar nas redes sociais. É só acessar Fábio Boeri. Bom, a pauta de hoje é falar de Rede Globo, e Rede Globo sempre é uma questão polêmica, mas é necessário, dada a importância, dada a relevância, a influência desse veículo de comunicação. A Globo tem estado cada vez mais presente no centro das discussões, e isso ocorre por causa de dois motivos fundamentais. O primeiro é a tensão política. Nos últimos tempos, o Brasil vem vivendo uma turbulência política muito marcante, não é? E a segunda razão é a democratização do acesso à informação por meio das redes sociais. Com isso, a Globo acabou entrando aí no foco e recebeu aí até o apelido, né, pejorativo de Globolixo. O que a gente vai discutir aqui é um pouco disso. A Globo merece ser chamada de Globolixo? O que está por trás dessa classificação? Eu acredito que o ponto de partida para a gente falar de Globo é olhar um pouquinho para a história. A Globo, apesar de todo o seu valor como um complexo de comunicação, apesar de ter trazido para a sociedade brasileira importantes valores no sentido da teledramaturgia e até do jornalismo, a Globo inegavelmente é um sujeito político, é uma empresa que sempre esteve de olho no poder, sempre andou de mãos dadas com o poder. Isso é histórico. A Globo, desde que nasceu lá para 1925, com o impresso O Globo, ali ela já trabalhava, já operava algumas estratégias no sentido de se aproximar do poder e se beneficiar disso. Não é? A Globo acaba aí indo apoiar o lado conservador para tentar derrubar o Getúlio Vargas, porque temia que Vargas pudesse suspender a concessão de rádio. E a Globo consegue ter a concessão de rádio, mais para frente vai conseguir ter a concessão da televisão, mas tudo isso mediante algumas negociações, alguns acordos com os políticos, né? É muito clara essa subserviência ou essa proximidade com a política, principalmente depois do processo de redemocratização. A Globo, como todos sabem, apoiou declaradamente a ditadura, né, o que teria sido o golpe militar, e disso foi nesse período que ela conseguiu ganhar uma enorme musculatura no Brasil, com a concessão de várias rádios, né, e o desenvolvimento, o crescimento da TV. No processo de redemocratização, a Globo caminha ali já de olho no futuro. A Globo sempre foi uma empresa que trabalhou o presente, mas monitorou todos os movimentos futuros. É como se fosse um tabuleiro de xadrez, ela fica olhando para onde as peças estão se movimentando e ela vai nesse jogo. É um processo que lembra um pouco de círculo virtuoso e ao mesmo tempo círculo vicioso. Virtuoso no sentido da estratégia, no sentido do desenvolvimento da empresa, do crescimento. Vicioso no sentido do toma lá, dá cá.
Como eu disse, a Globo sempre se desenvolveu à base da sua proximidade, dos seus acordos com o poder. Isso fica mais evidente quando a Globo, em vias da redemocratização, a Globo apoia declaradamente Tancredo Neves, se aproxima de Tancredo Neves, que viria a falecer, e no seu lugar assume José Sarney. Quem era José Sarney? José Sarney era um cara que ganhou uma concessão, né? Teve como presidente, ele naturalmente favoreceu a si, né? E teve uma concessão e uma afiliada da Globo para o Sarney no Maranhão. Quem foi ser o ministro de comunicações no governo Sarney? Antônio Carlos Magalhães. O que Antônio Carlos Magalhães fez? Antônio Carlos Magalhães, por alguns motivos, ele suspendeu um contrato com uma empresa chamada NEC, uma empresa japonesa de tecnologia, uma empresa que fornecia os equipamentos, os dispositivos tecnológicos para o governo, para os trabalhos de comunicação do governo. O Antônio Carlos Magalhães suspendeu esse contrato, praticamente levou essa empresa à falência. Essa empresa foi valer $1 milhão e caiu no colo de quem? A quem ela foi ofertada? Foi ofertada à família Marinho, que sem dúvida comprou a NEC por $1 milhão, e do dia para a noite essa empresa passou a valer $350 milhões. E por que isso? Porque quando o Antônio Carlos Magalhães assume o Ministério das Comunicações, ele rompe o contrato com a NEC vai quase à falência, vai para ser vendida, a Globo compra e o governo Sarney, o Antônio Carlos Magalhães como ministro, retoma as compras de produtos tecnológicos, de equipamentos tecnológicos, o que beneficia diretamente a Globo. Antônio Carlos Magalhães depois viraria dono de uma afiliada da Globo em Salvador. Então a Globo, historicamente, né, veio sempre se aproximando do poder, e com o seu crescimento, com a sua capacidade de envolvimento, a sua capilaridade, a sua força, ela acaba participando do poder. Ela deixa de ser um coadjuvante no início para se tornar uma protagonista. Ela não só se aproxima do poder, como participa do poder. Então é muita ingenuidade achar que a Globo trabalha em prol do interesse coletivo, interesse público. A Globo é uma empresa e ela trabalha em prol do seu interesse empresarial. Se a gente for olhar a Globo sob a lente da política, a Globo é um MDB, é um partido que está sempre no governo, é um partido que está sempre buscando a melhor colocação, e a melhor colocação é aquela que lhe favorece. A Globo é uma espécie de centrão, ela vai de acordo com as conveniências, né? E ela usa o seu poderio, a sua capacidade de se comunicar, a sua força, a sua estrutura, que é imbatível comparando-se a outras emissoras. Ela usa todo esse aparato para gerar influência. Então ela é capaz, sim, de eleger um presidente, ela é capaz, sim, de iniciar um processo de impeachment, ela é capaz, sim, de destruir uma empresa inimiga, porque ela tem um poder de comunicação muito forte. Ela é uma empresa que, para você ter uma ideia, se existe um sinal de TV em qualquer parte do Brasil, a Globo estará lá. Isso não acontece com outras emissoras. A Globo, ao longo desse processo de relacionamento com o poder, ela conquistou esse espaço. Ela foi adquirindo esse privilégio. Evidente que tem os méritos dela. A Globo, não há como negar, é insuperável do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista técnico, e até o seu time, né, os recursos humanos. Mas a gente não pode deixar de acentuar essa questão da isenção. A Globo, se você acessar o site e for nos princípios editoriais da Globo, um dos principais tópicos que está lá é a questão da isenção, que a Globo prima pela isenção. Mentira, a Globo não prima pela isenção. A Globo prima pelo interesse dela. Ela trabalha de acordo com os seus interesses. Aí vem o que nós queremos abordar aqui principalmente, que é a estratégia de comunicação.
é esse sistema sofisticado e dissimulado de influência. Eu falo isso e eu resolvi gravar esse vídeo porque não são poucas as pessoas com as quais eu conversei que simplesmente repetem, reproduzem aquilo que ouvem da Globo, não é? Sem o menor senso crítico, sem parar para observar se o que a Globo diz realmente faz sentido. Quando a gente tem aí o crescimento das redes sociais, o discurso da Globo começa a ser colocado em xeque. No entanto, não são todas as pessoas, mesmo os jovens, que se pautam pelas redes sociais, pelo menos no campo do jornalismo, pelo menos no campo da informação mais funcional. A gente sabe que os jovens acessam muito redes sociais, mas vão em busca de conteúdos mais de entretenimento, de jogos, que não necessariamente têm embutido ali a questão da ideologia política. Mas mesmo assim a Globo também trabalha isso. O que eu queria dizer para vocês, fundamentalmente em termos de sistema de dominância, sistema de influência dissimulado, é que a Globo funciona basicamente em cima de um tripé. Quem quiser entender um pouquinho mais o que é esse tripé, não que a Globo use exatamente isso. Isso é uma visão minha, é um recorte que eu fiz baseado no material que eu li e que eu estabeleci esse paralelo e acho que ele se encaixa. Existe um livrinho chamado Oceano Azul, que eu estou pondo aí na tela para você ver a capa. O Oceano Azul, o que é? Um conceito que defende a sua diferenciação de empresa no mercado. O Oceano Vermelho é o mercado em que as empresas trabalham todas muito parecidas. Você está sempre olhando para o concorrente, procurando copiar ou fazer alguma coisinha diferente, mas está sempre correndo ali no mesmo discurso. Então, para você conseguir se destacar dentro desse oceano vermelho, você tem que trabalhar alguns elementos como preço, tem que fazer um alto investimento de marketing publicitário. Então, é um esforço muito maior para você conseguir se destacar e por isso que é um oceano vermelho, é uma guerra, é uma briga permanente que muitas vezes não traz o resultado condizente com aquele esforço. E o que é o Oceano Azul? O Oceano Azul é aquela empresa que consegue se descolar desse sistema. Um exemplo que o livro dá é o Cirque du Soleil, que conseguiu ressignificar, transformar o modelo anterior de circo no que é hoje, né? Levando a arte para dentro do circo, substituindo figuras, elementos que com o tempo foram prejudicando a imagem do circo, que era no caso os animais, o uso de animais. O Cirque du Soleil conseguiu modernizar o relacionamento com o público ao retirar 3 picadeiros, embora mantenha a questão dos palhaços, conseguiu introduzir outras atrações muito mais dinâmicas. Então perceba, o Cirque du Soleil conseguiu dar sobrevida à arte circense de uma forma totalmente diferente e gerando um lucro muito maior, uma despesa muito menor, tudo na base da criatividade. Isso é um pouco do Oceano Azul. Então, isso foi só para contextualizar de onde vem esse meu suporte teórico. O Oceano Azul ele fala de um tripé importante, que é o foco, que é a singularidade e é a mensagem consistente. Então, a gente transpondo, né, projetando isso para o mundo da Globo, para falar um pouquinho da estratégia de comunicação que a Globo usa para dominar, para influenciar o público e com isso dar direcionamento às suas demandas, aos seus objetivos empresariais, a Globo, dentro desse tripé foco, singularidade e mensagens consistentes, teria como foco o quê? Claramente estar sempre próximo do poder, dividindo o poder. Ela atua de uma forma dissimulada no poder, mas ela está lá presente. É ela que ajuda a determinar algumas diretrizes. Fazendo o quê? Fazendo pressão. Pressão sobre o político. Ou o político faz o que eu quero, ou o político me atende, ou eu vou prejudicar a sua imagem. Então a Globo faz esse toma lá da cá. O foco da Globo é
estar próximo do poder. Eu não posso perder a minha conexão com o poder. E quando eu digo poder, é o poder político. Estar presente no judiciário, estar presente no executivo e no legislativo. É interessante que, se você for puxar a história da Globo, existem diversos escândalos. Não estou afirmando nada aqui. São relatos, né, de propina no campo esportivo para poder manter a hegemonia, o monopólio das transmissões de Copa do Mundo, Copa América, Libertadores da América. Existem diversas denúncias, diversos dossiês em que a Globo aparece claramente como uma empresa envolvida nesses processos. Há também loterias, né, que a Globo participou, em que deu prejuízo absurdo para quem participou dos sorteios. Não ganharam, ninguém ganhou nada, não foi pago e o assunto morreu. Enfim, a Globo tem diversos participação em diversos escândalos, né? É citada como participante de diversos escândalos, sonegação de impostos, né? Abertura de empresas em paraísos fiscais para fazer negociação e fugir do imposto aqui no Brasil. Então, isso existe, mas o poder da Globo é tão grande que ela mesma acaba abafando esse tipo de coisa. Vocês devem se lembrar aí, né, de alguns atritos entre Globo e Record, que foi exatamente por causa disso. A Record denunciou diversas atitudes, diversas ações da Globo que beiravam ali a criminalidade, e a Globo devolveu falando do Edir Macedo, questões de impostos, uso da igreja. Então houve ali um tumulto num determinado momento, exatamente porque começaram a brotar algumas denúncias que colocavam em jogo a reputação tanto de um quanto de outro. Mas voltando à questão do tripé de comunicação, o foco da Globo objetivamente é esse: eu preciso estar perto do poder, porque eu preciso manter a minha capilaridade, eu preciso manter a minha influência. Eu dependo da influência, eu dependo do meu poder de influência para que eu continue sendo líder, que eu continue tendo relevância no mercado, né? Tanto no mercado econômico quanto e principalmente no mercado político. Então, acho que agora ficou clara essa questão do foco, né? O foco da Globo é estar no poder, direta ou indiretamente. Um segundo ponto, eu esqueci também de uma denúncia muito grave que o Sérgio Cabral, que foi o delator, o governador do Rio, que ainda está preso, que disse que precisou receber uma propina, ou ofereceu uma propina de 80 milhões, alguma coisa nesse sentido. Se vocês olharem no site Brasil Paralelo, isso tá bem claro lá, como é que funcionou todo esse processo, e ninguém fala mais disso, morreu o assunto. Lembro, a Globo, guardando as devidas proporções, lembra uma coisa muito interessante. Quando eu morava no ABC, eu morava em São Caetano do Sul, foi exatamente quando assassinaram o prefeito Celso Daniel. E uma das pessoas envolvidas, né, suspeitas nesse crime, era aquele Ronan Maria Pinto, que era dono de uma empresa de ônibus em Mauá, e esse cara era suspeito. O interessante é que esse cara comprou o Diário do Grande ABC, que era o principal jornal, ainda é um dos principais veículos de comunicação do ABC. De uma hora para outra, esse jornal foi adquirido pelo Ronan Maria Pinto e o assunto Celso Daniel sumiu. Então por aí vocês veem como é que a imprensa tem um poder absurdo de influência, de dar relevância naquilo que interessa e esconder aquilo que também não interessa aparecer. De novo, não estou afirmando, não estou acusando a Globo de nada, estou apenas colocando o porquê desse foco na política, o porquê desse foco na busca, na manutenção e no compartilhamento do poder. Muito bem, agora vamos passar então para o segundo tópico do tripé. O segundo tópico é a singularidade. Onde que a gente caracteriza a singularidade da Globo? Em que ponto ela se destaca absurdamente da concorrência? E qual o ponto que faz com que ela praticamente tenha um monopólio da comunicação no Brasil? Em dois pontos.
O primeiro eu diria que é a estética. A Globo é inegavelmente uma empresa que trabalha na base da excelência, não do discurso da comunicação, na base da excelência da beleza, do formato. É uma empresa que prima pelo uso dos melhores recursos tecnológicos, certamente investe muito em treinamento dos seus profissionais, ela busca realmente mostrar para o mercado que o que ela produz, que o que ela oferece é o que há de mais avançado, mais moderno. Essa é uma singularidade, não é? Eu, trabalhando muito tempo como assessor de imprensa, várias vezes tive que acompanhar equipes da Globo cobrindo matérias, reportagens nas quais estavam envolvidos os meus clientes. E sempre eu fiquei um pouco incomodado, abismado e assim, pensando, pô, mas para que tanta coisa, né? Para que tanta gente? Hoje em dia a gente com o celular faz, né, consegue cobrir um simples fato com apenas um celular, você já consegue ter acesso ao conteúdo e poder viabilizar a sua distribuição. Não, a Globo levava uma van, levava 3, 4 profissionais, 3, 4 câmeras, um aparato enorme. Então, o que explica isso? Explica o padrão Globo, quer dizer, toda uma estrutura. Provavelmente eles já devem ter tirado muito disso, já entenderam que tem muita coisa ali de gordura, porque hoje, com a questão das redes sociais, você tem que ser muito mais dinâmico, muito mais ágil. E toda essa estrutura, além de custo, acaba inviabilizando essa agilidade, essa mobilidade. Mas a Globo sempre se notabilizou por essa questão estética, esse padrão de beleza em tudo o que ela faz, no cenário, seja na novela, seja no jornalismo, nas equipes, nos uniformes, nas regras do que falar, como falar. Então ela sempre conseguiu adicionar valor à sua marca por meio da estética. Isso é uma singularidade. Você vê alguns outros veículos que mesmo levando, conseguindo transmitir a mesma informação, uma notícia, ela tem uma queda, tem uma diferenciação negativa em termos de aparência, em termos de exposição, não é? E então essa é uma singularidade muito marcante por parte da Globo. A outra singularidade que talvez seja mais importante está umbilicalmente ligada à questão do poder. É a capilaridade. A Globo está em todos os lugares. A Globo tem dezenas, se bobear centenas de emissoras de rádio, diversas afiliadas em todo o Brasil de TV, né? Participação em jornais impressos online por todo o Brasil. Então, a Globo tem uma dominância, quase que um monopólio da comunicação. Ela é uma rede que ela determina, estabelece algo que precisa ser distribuído e ela tem uma rede absolutamente colossal. Isso é uma singularidade. Ninguém vai conseguir bater de frente com um veículo que tem esse poder, um poder óbvio, adquirido à base do quê? Das relações políticas. Isso é uma estratégia. Percebam que essa singularidade da Globo, que é a capilaridade, que é a intensidade da sua presença, está diretamente resultante do seu foco. Se eu me aproximo do poder, eu consigo ampliar o meu espaço, eu consigo ganhar terreno, eu consigo estar mais presente em todos os lugares, consigo passar o meu discurso, consigo influenciar, consigo ficar no controle. Então, do tripé foco, singularidade e mensagem consistente, a gente já falou do foco, que é o poder. Acabamos de falar da singularidade, que se divide entre a questão estética, né, o padrão de beleza, a capacidade, o poderio tecnológico, né, o padrão Globo de qualidade, e a questão da capilaridade, a presença territorial física, né, a capacidade de influência. E aí chegamos ao que me parece o ponto mais sensível e que tem a ver diretamente com essa questão de sistema dissimulado de influência, que é o quê? A mensagem consistente. Se eu vou mobilizar aqui um outro suporte teórico para tentar explicar um pouquinho essa questão de mensagem consistente, tem um autor francês chamado Michel de Certeau, que ele fala um pouquinho da diferença entre estratégias e táticas. E ele foi um cara que teve uma relação com o mundo militar e ele extraiu dali essa conceituação.
Estratégia é, se você olhar para uma empresa ou olhar para a política, estratégia é aquela coisa institucional, é aquela coisa pesada, aquela coisa que está ali estabelecida, que ela não tem como se movimentar, exatamente pelo tamanho, pelo porte físico. Então é um pouco a Globo. A Globo é uma estratégia, é uma coisa grande, colossal, que ela não tem capacidade, ela não tem condições de operar um sistema tão veloz, tão flexível de movimentação. Quem é que faz isso? A tática. A tática, por isso que se usa no marketing a questão da tática de guerrilha. São várias ações combinadas, várias ações curtas, pequenas, que demandam pequeno esforço, poucas pessoas, mas em grupos. E essa tática é que entra em campo para fazer esse trabalho de influência. E quando eu falo de tática de guerrilha, né, como é que a Globo opera esse sistema dissimulado e sofisticado de influência, é por meio dessa tática. Qual é a tática? Né? Como é que ela consegue estabelecer uma mensagem consistente, que é o terceiro ponto aí do tripé, por meio dos seus programas. Né? Então, qualquer programa da Globo, não se iludam, por trás tem uma estratégia, uma formação discursiva, eu já falei disso em outros programas, uma formação discursiva, ou seja, aquilo, a voz, aquilo que você fala, que deriva, que é resultado de uma formação ideológica. Então, qualquer programa que a Globo exibe, ela embute nesse programa, mesmo que de forma simulada, de forma velada, a ideologia que ela quer levar. Vou dar um exemplo muito clássico e muito claro. Antes, porém, deixa eu fazer aqui é importante pontuar isso. Vou pegar como exemplo uma estratégia usada pela Globo em combinação com o mundo político para poder atingir o seu objetivo. Vocês sabem que é muito falado isso, né? Que uma mentira contada 1000 vezes ou 1 milhão de vezes vira uma verdade. Né? Por quê? Porque tanto as pessoas ficam martelando ali determinada informação que as pessoas mais desavisadas acabam comprando aquela informação. Nesse ponto, o que eu queria colocar? Nós tivemos, nesses últimos tempos, uma associação muito clara, e é uma associação objetivamente estratégica, com fins políticos, uma associação de alguns termos que foram colocados sempre tentando vinculá-los ao Bolsonaro. Então vamos lá, racismo, machismo, genocida, homofóbico, esses termos estiveram rondando o Bolsonaro assim, meses, anos a fio, e sempre provocado, sempre expressos por quem? Pela oposição, essencialmente pela esquerda. Então você vai colando essas marcas no seu oponente, não é? As pessoas menos esclarecidas vão comprando. Não estou dizendo que seja isso ou aquilo, só estou querendo que vocês observem a questão estratégica dessa comunicação. Então eu vou maciçamente dizer que fulano é racista, eu vou maciçamente a todo momento martelar na cabeça do consumidor de informação que a pessoa é genocida, é culpada pelas mortes da Covid. Eu vou dizer todo o tempo que aquela pessoa é homofóbica. Então eu começo a estabelecer um vínculo concreto e permanente entre uma adjetivação e um sujeito. Racismo, Bolsonaro. Machismo, Bolsonaro. Genocida, Bolsonaro. Homofóbico, Bolsonaro. Violento, Bolsonaro. Isso é verdade? Não sei. Na minha opinião, não. Eu sou, como eu sempre defendo, ninguém precisa esconder nada. Eu sou anti-PT, eu sou anti-esquerda, eu acho que esquerda é um atraso, né? Eu falando isso, muito provavelmente algumas pessoas vão deixar de assistir o vídeo, mas não estou preocupado com isso. Não é o meu objetivo, eu não sou político, não sou candidato, não estou atrás de voto. E mesmo que estivesse, continuaria mantendo a minha posição, porque eu quero gente que acredite em mim, no que eu falo, do jeito que eu penso.
não é? Que pelo menos não precisa seguir exatamente o que eu penso, mas pelo menos reflita sobre isso. Então, são características, são classificações que foram impostas ao Bolsonaro. E bateu, a coisa foi meio que pegando. Mas foi meio que pegando apenas pela estratégia do PT? Não. Foi pegando com ajuda escancaradamente da Globo. Aí é que entra a tal da tática de guerrilha, aí que entra a mensagem consistente. Então, voltando ao exemplo clássico que eu queria dar, peguem o Globo Rural. É interessante, eu fui consumidor de Globo por muito tempo, né, até que eu comecei a perceber que a Globo realmente tinha o viés político muito forte, sempre um viés de esquerda. Roberto Marinho, né, o pai lá que assumiu o Globo do seu pai, o Irineu, mas que foi o grande responsável pelo crescimento da Globo, certa vez disse para que não mexam com os seus comunistas. Os seus comunistas são os jornalistas, os profissionais que trabalham na Globo. Ele tinha consciência disso e até os protegia, porque ele sabe que a presença de pessoas na imprensa com esse viés político ajuda a capturar a audiência, porque eles desenvolvem uma linha discursiva muito do vitimismo, que todo mundo é coitadinho, que todo mundo é explorado, que o empresário é ladrão, que o empresário explora o trabalhador. Isso dá ibope, né? Porque infelizmente nós temos uma sociedade carente de informação, nós temos uma sociedade carente de alguns princípios, nós temos uma sociedade com valores bastante enfraquecidos, fragilizados, e é muito mais fácil eu ouvir alguém que atribui a culpa ao outro e não a mim, né, do que eu assumir que não estou tendo força, não estou tendo compromisso com a melhoria da qualidade de vida da minha família. Então é muito melhor ouvir alguém que traz esse aconchego de estar jogando a culpa em outro e não em mim. Mas esse é um assunto para outro programa. O que eu queria dizer é o que a Globo já sabia, que no seu corpo existem profissionais de esquerda, majoritariamente. Chico Pinheiro, né, declarou aí. Marcos Uchoa doou dinheiro para o Freixo, o PSOL, e foi candidato no Rio de Janeiro por um partido de esquerda, né? Existem vários jornalistas da Globo aí que fazem campanha descaradamente e não é nada de diferente, né? A imprensa é majoritariamente formada por gente de esquerda. Mas o que eu quero dizer é que esse perfil de profissional dentro da Globo faz parte dessa estratégia de comunicação e faz parte dessa tática de guerrilha. Então, voltando ao exemplo do Globo Rural. O Globo Rural, ele vai fazer uma matéria, ele arruma um jeitinho de falar do desmatamento. Por quê? Porque o objetivo dele sim, desmatamento existe, desmatamento é um problema, mas às vezes existem muitas coisas muito mais relevantes acontecendo, mas ele prefere trazer em todos os programas a questão do desmatamento. Qual é o objetivo dele? Colar o tema, fazer o consumidor de informação lembrar que desmatamento é igual Bolsonaro, quando na verdade não é, está comprovado que Lula devastou muito mais que Bolsonaro. Mas sempre vão colocar o vírgula, mas, né, principalmente o UOL, principalmente Folha de São Paulo, e assim vão deturpando as informações e fazendo a cabeça das pessoas. Então o Globo Rural vai falar de quilombos para poder associar racismo. Então ele cria temas, ele desenvolve pautas cujo objetivo é informar, mas o mais importante não é informar. O mais importante é dar visibilidade a uma bandeira e por meio disso colar a questão junto a esse político ou aquele político. Então é a tal da mensagem consistente que a gente está falando. Às vezes a gente fala com pessoas mais humildes que não tem nem ideia do que é o GNT. O GNT que tem o programa lá, o Saia Justa, que é uma aberração política, né? O Saia Justa, comandada pela Fontenelle lá,
pela Astrid, que é uma petista sumida, que posta coisas favoráveis ao Lula, ataca declaradamente o Bolsonaro, ataca a direita. Então, ela, durante o programa, ela faz campanha política aberta? Não. Mas, durante o programa, ela traz temas nos quais ela pode desenvolver essa formação discursiva derivada da formação ideológica. Então ela vai falar de relacionamento, ela arruma um jeitinho de falar do machismo, né? Para lembrar indiretamente o telespectador de que machismo é igual Bolsonaro. Pensa assim, nossa, mas isso só vai colar com pessoas de classe baixa, que não tem instrução, educação, nível de educação muito limitado. Não, muito enganado. Existem executivas de empresas que trabalham duro o tempo todo e quando chega à noite, quer relaxar um pouco, vai ligar na saia justa, né? Que é o tempo que ela tem para assistir. E aí vem tudo aquela carga ideológica, aquele discurso falso, falando de relacionamento, disso. Aí entra com a questão de machismo e dá um jeitinho de se aproximar do Bolsonaro sem falar do Bolsonaro. Lembra do discurso simulado? É aí que ela consegue entrar. E aquela executiva que só tem tempo para consumir aquela informação vai levar para as colegas da empresa aquele assunto, né? E vai já estar sugestionada, já vai estar influenciada. Gente, pode acreditar, funciona assim, né? Funciona assim. O que Casagrande fazia dentro do esporte, além de comentar futebol? Ele sempre jogou algumas conversas, ele sempre fez alguns acenos, ele sempre estabeleceu relações do futebol, do esporte, com alguma questão política. E o Casagrande, todo mundo sabe, né? Na minha opinião, é um cão raivoso. Ele e o Juca Kfouri, lamentável. Eu não sei como é que o UOL, apesar que o UOL o UOL, eu diria, é uma sucursal do PT, né? Um comitê de campanha do PT. Todo respeito, sei lá. Eu teria vergonha de trabalhar no UOL, né? Nem conseguiria, né? Porque seria execrado lá. Porque lá é um reduto de esquerda. E, claro, o Juca Kfouri está bem acomodado, o Casagrande está bem acomodado, mas essas pessoas estavam na Globo, já trabalharam na Globo, fazendo o quê? Fazendo parte desse sistema de dominação, desse sistema sofisticado e esse sistema simulado, velado de influência. Pensa assim, o camarada vai e assiste um programa da Globo, que tem o viés ideológico velado, que fala de relacionamento, fala de algum tema que vai falar de medicina, vai falar da Covid. Claro, tem que trazer genocida para poder acender, para poder lembrar que genocida é igual ao Bolsonaro. Aí você pega uma senhora, alguém menos esclarecido, um jovem, por exemplo, assiste algum programa da Globo, um Luciano Huck da vida, ou qualquer coisa que o valha, um pateta tipo Fábio Porchat da vida, assiste um camarada desse, a pessoa consome aquela informação, consome aquela análise torta, mas ela não tem repertório, essa pessoa simples não tem repertório. Então, ela é instrumentada e ela vai se sentir bem, porque ela vai ter um discurso, né? Ela vai poder ir para a turminha dela e falar algo que passaram para ela. Às vezes ela nem vai citar a fonte, ela nem vai dizer onde ela ouviu, de quem ela ouviu aquilo, mas ela vai se sentir um pouco mais respeitada na medida em que ela puder, no seu núcleo, no seu ambiente, expor o seu modo de pensar, mesmo que esse modo de pensar não seja autêntico, e sim extraído, capturado de um viés ideológico entregue estrategicamente pela Globo. Aí você conhece aquele veneno de barata e veneno de formiga, né? Que você coloca o veneno ali no cantinho, o bichinho vem, pega o veneno e ele vai para onde? Leva para
para casa dele, né? Leva lá para o buraco onde ficam as baratas, para onde ficam as formigas e contamina todo mundo, mata todo mundo. O processo sistêmico dissimulado da Globo funciona assim. O jovem que é o tempo todo afetado por aquele professor comunista, o jovem que assiste Fábio Porchat, Dani Calabresa, absorve aquela informação, aquele conteúdo torto, não é o interesse coletivo, é o interesse próprio, é o interesse privado que está sendo projetado ali. Aquele jovem consome aquilo, como ele não tem um repertório cultural grande, aquilo é um bom instrumento para ele se inserir no seu ambiente. Ele vai e leva para o seu núcleo. Ao levar isso para o seu núcleo, ele está viabilizando o fenômeno da multiplicação comunicacional, né? Eu trouxe, tem um outro vídeo nosso aqui, um outro programa nosso, em que eu falo da estratégia da Natura em fazer o mesmo processo por meio das revendedoras, né? As revendedoras. A Natura comprou a Avon, então as revendedoras Avon, revendedoras da Natura também. A Natura inventou um tal de projeto Voto Consciente, pelo qual ela ensina, explica, educa as suas quase 2 milhões de revendedoras sobre o que é o voto consciente. E só resumindo, esse projeto é encabeçado, é liderado por pessoas de esquerda. Então você já imagina como é que as revendedoras são educadas. Tá aí outro sistema sofisticado e simulado, velado de influência. Então, gente, a Globo trabalha perfeitamente bem esse tripé do foco, que é o poder político, da singularidade, que é a beleza, né? A estética e o aparato tecnológico, além da capilaridade, da presença territorial. E o terceiro ponto, que são as mensagens consistentes, estar presente em todos os programas com um discurso velado. O consumidor que vai ver Luciano Huck está comprando o discurso velado, não está percebendo. O consumidor que assiste Saia Justa está comprando o discurso velado, não está percebendo. O consumidor que assiste Bem Amigos com Galvão Bueno está comprando o discurso velado, às vezes de jogo político com a CBF, como foi por muitos anos, né? É interessante que a Globo sempre teve o monopólio das Copas do Mundo, da Copa do Mundo. Até quando? Até caírem Ricardo Teixeira e até caírem, e morreu já o Avelange, né? Enquanto o Ricardo Teixeira e Avelange estiveram no poder absoluto, estou falando em termos de FIFA e falando em termos de CBF, a Globo nadava de braçada. Hoje já não tem Libertadores, já vai ter que dividir transmissão da Copa do Mundo, perdeu Fórmula 1, ou seja, se enfraqueceu, não é? Então, todo e qualquer programa da Globo carrega o viés ideológico que tem o objetivo de alcançar, o objetivo de agregar poder de influência e usar esse poder de influência como forma de negociação, né? Lula eleito está na mão da Globo. Bolsonaro eleito não está na mão da Globo. Mas Bolsonaro se elegeria sem o poder da Globo? Essa é a questão. Percebam a força dessa emissora. O fato, olhando agora um pouquinho em termos de futuro, é que a Globo está cada vez mais se enfraquecendo. E se enfraquecendo única e exclusivamente não por culpa dela, por imperícia, por incapacidade de gestão. Está se enfraquecendo por uma questão de fenômeno comunicacional, que são as redes sociais, que acabaram trazendo uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de entendimento sobre o que está acontecendo. Na medida que eu tenho uma outra plataforma para me informar, eu consigo comparar se aquilo que está sendo vendido para mim realmente faz sentido, né? No entanto, o Brasil continua sendo um país extremamente deficitário em termos de comunicação, né? Quem viaja ao país sabe que o acesso
a meios de comunicação é muito limitado. O que o brasileiro tem acesso de fato é a Rede Globo. Você mesmo andando aqui no Sudeste, você vai num consultório, você vai num bar, qualquer lugar que você vai, já há uma cultura, um hábito de pôr na Globo. Não é? Você põe na Globo, tudo é Globo. E as pessoas estão ali consumindo um viés ideológico sem perceber que estão sendo massa de manobra. Claro, eu sempre digo que falar em manipulação é um termo bastante subjetivo, porque se você não quer ser manipulado pela Globo, não assista a Globo. Mas muitas vezes o camarada não tem nem ideia daquilo que está acontecendo, ou não tem opção. Ou ele assiste as novelas da Globo, ou ele assiste William Bonner, ou ele não assiste nada, porque na sua casa não chega outra coisa. Não é? Então isso já remete de novo lá ao segundo ponto, que é o ponto da singularidade, que é a capilaridade, que é a presença territorial. A Globo tem essa presença territorial. Bom, pessoal, o que fica aí para finalizar, o legado dessas eleições, falando um pouquinho em relação à Globo e sua estratégia de influência, seu sistema simulado de influência, é que o Brasil vai precisar repensar isso, né? Repensar o quanto a falta de iniciativa, a negligência em relação à comunicação, o quanto isso pode ser danoso à construção de uma sociedade mais equilibrada, mais compreensiva, mais esclarecida. Deixaram a Globo fazer o que quer, deixaram e quiseram que a Globo fizesse o que queria, porque faz parte do jogo, não é? É o toma lá da cá, é o jogo do poder, é o MDB em campo, é o Centrão em campo, então tá bom para todo mundo. Mas a sociedade é afetada. Você vai dizer que o Brasil hoje é um país avançado? Olha o nível de educação do brasileiro. É um dos mais baixos, né? em todo o planeta. É lamentável o que a imprensa faz. A imprensa ela é incapaz de investir num discurso de empreendedorismo. Você vê ações pontuais e extremamente, como é que eu diria, extremamente recatadas, não é? Sem impacto. Pequenas empresas, grandes negócios, a Globo faz uma vez por semana, é 1 hora, e mesmo assim, né, muito material pago, né? Então, nada mais do que isso, é mais importante, dá mais Ibope, será que dá para falar Ibope ou confiar em Ibope, que agora virou IPEC, tanto o vexame que teve que mudar de nome, então dá mais Ibope você falar das vítimas, dos coitados que estão sendo explorados, do que falar para o cidadão, meu amigo, vamos fazer isso, vamos construir aquilo, vamos estudar um pouco mais. A imprensa, o jornalista, ele tem a obrigação social de transformar a sociedade para frente, para melhor, e não transformar a sociedade em vítima. No Brasil, o que se faz é reforçar, é fortalecer essa visão de vítima. E a Rede Globo é uma das grandes culpadas. Caco Barcelos foi tratado como um repórter excepcional. Ele entrava nas favelas, punha o microfone na boca da senhora tal e fazia ela falar o que ele queria. Qualquer pessoa humilde vai falar. A pessoa não sabe nem falar. Eu direciono o que a pessoa vai falar. Eu fui repórter, eu sou repórter, eu sei o que eu estou falando. Às vezes com o executivo ele tem o pensamento na cabeça, mas ele não sabe expressar. Então eu falo por ele, dentro, óbvio, do que ele concorda. Ele tem um pensamento, ele tem uma ideia, mas ele não sabe expressar. Mas percebam, na medida em que eu escrevo para ele, na medida em que eu falo por ele, usando o pensamento dele, já não é mais só ele. É ele, né? E mais eu. Então é uma ressignificação do discurso. Então a Globo e os meios de imprensa e os jornalistas, na grande maioria, ressignificam o discurso brasileiro
para um discurso de vitimismo. E por isso que a gente está sempre nesse enxuga-gelo, né? Não saímos do lugar. Quando a gente tem a oportunidade de melhorar um pouco, de romper com esses paradigmas, de buscar um novo patamar, de se desafiar, de tentar encontrar um caminho mais claro, né? A gente prefere dar o passo para trás e voltarmos ao que era antes, porque estamos nas mãos de veículos, de políticos que só visam o interesse próprio. Mas não sejamos vítimas. A gente quer que todas as pessoas façam o mínimo, o máximo possível de esforço, né? Com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, de refletir sobre as coisas. Não comprar o produto pronto. Não existe produto pronto, né? E na comunicação isso é fundamental, isso é decisivo. É isso que vai determinar o sucesso ou o fracasso de uma sociedade. Nós temos, infelizmente, milhões de brasileiros comprando informação falsa, comprando informação enviesada, comprando informação estrategicamente confeccionada para gerar o resultado que é interesse de uma Globo da vida, por exemplo. Eles envelopam o discurso, deixam tudo bonitinho, saudável, belo, cativante, encantador. São vários os autores de novelas da Globo que já disseram, já admitiram, já reconheceram. A gente escreve os nossos roteiros com base numa visão socialista. É isso que a gente quer. Nós somos socialistas. E a Globo sabe que isso dá ibope. Mas afinal a Globo construiu isso também. A Globo preparou esse terreno e continua preparando. Mas o tempo está passando e o território está começando a ser democratizado, né? 5G está aí e cada vez mais a nossa esperança é de que as pessoas tenham outras alternativas, outras opções para poder ter uma base de comparação, para poder escolher melhor onde consumir informação. Eu, Fábio Boeri, sou uma formiguinha. Não sei quantas pessoas vão assistir o meu programa, não sei quantas pessoas vão compartilhar o meu programa, gostaria que compartilhasse. Não sei o quanto que eu falei pode contribuir para que você e outras pessoas pensem diferente essa questão da comunicação e do consumo da informação, mas eu estou fazendo a minha parte, né? A parte de buscar ajudar as pessoas a não serem enganadas. Tá bom, pessoal? Eu queria só finalizar aqui pedindo que, se possível, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais. Isso é muito importante para que a gente consiga permanecer no mercado, continuar crescendo. É um interesse privado, sim, não é? A gente trabalha com isso e o nosso objetivo é cada vez mais ampliar a audiência. Então eu aqui humildemente peço a sua audiência e para isso estou trabalhando duro, estudando muito para poder levar conteúdos como esse. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí por sua atenção e vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima.